Oi, gente, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo de Terapia. E o tema de hoje é um tema delicado, é um tema que eu recebo muito direct pedindo esse tema. É um tema que mostra a vulnerabilidade das relações, não é uma questão de gênero, mas hoje aqui nós vamos ouvir sobre uma perspectiva feminina. Então eu vou fazer contato aqui com a nossa convidada, que é a Fernanda Lima. E quem é a Fernanda? Bom, dentro da vida, eu sou uma sobrevivente. A Uou, Fernanda, já começou bem, hein, Fernanda? Então, de acordo com toda a construção dessa mulher que vocês vão ouvir aqui hoje, nós estamos falando com uma advogada, uma sobrevivente e, fruto disso, uma psicanalista que encontrou uma forma de acalentar outras dores. E quem sabe aqui lança o desafio uma futura psicóloga, né? As cenas do próximo capítulo. possível. Então, Fernanda, vamos começar? A gente quer ouvir o que aconteceu. Então, vamos começar do começo, né? Era uma vez, era uma vez uma pessoa que foi casada por 15 anos, né? Uma mulher casada por 15 anos, com um casamento que foi acabando, 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 acabando. No entanto, hoje, uma coisa superada, um cara que virou meu amigo, né? Tenho nada que me queixar. No entanto, eu conheci uma outra pessoa e essa outra pessoa eu achei que fosse o grande amor da minha vida. E ali foi quando tudo começou. Nós Porque estamos falando, vamos situar os nossos ouvintes aqui, nós estamos falando de que ano aí, nesse momento? Você acaba de separar, está extremamente vulnerável, a gente está falando de que ano? foi 2010. Ok, Nós 10 falamos de anos 2010. atrás. Uhum. Isso. E aí eu me relaciono com. Comecei a me relacionar com uma pessoa é, que, assim, mega bacana, que todo mundo gostava, aquele cara que, sabe, em qualquer meio que ele chegava, ele era bem quisto, comunicativo, super, assim, bem conceituado nos amigos, no meio, Sedutor, e aí é importante demais. quem está ouvindo a gente aqui, lembrando que normalmente quem está dentro de uma relação abusiva e não dá conta, porque a gente não dá conta, o outro oposto da gente, o par da gente, são pessoas mega inteligentes, articuladas e extremamente sedutoras. Sim. E aí ele vem, né, e vou te proporcionar tudo aquilo que você não estava tendo no seu relacionamento. Então, assim, as queixas que eu tinha. Aí eu me sentia muito sozinha na cozinha, quando eu estava fazendo alguma coisa, me faltava companhia, porque meu marido não ficava, pois ele era o plantonista da cozinha, entendeu? Então, tudo que eu falava assim, porque meu ex-marido não fazia isso e me incomodava, ele ia lá e supria. Tudo que eu achava que emocionalmente me faltava, ele queria suprir. E ele foi me seduzindo, me convencendo de que tudo aquilo era lindo e maravilhoso. E eu fui gostando. Eu fui gostando. Só que calhou, né? Logo assim, quando a gente começou a se relacionar, ele foi mandado embora, né? Ele trabalhava para uma empresa, ele foi demitido. E eu fiquei compadecida. Nossa, o cara perdeu o emprego, e aí, como é que vai ficar? O que eu posso fazer para ajudar? Porque eu, advogada, bem-sucedida, estabelecida, né, dentro da minha profissão. E ele, estudante de direito, com matrícula trancada na faculdade, porque não estava estudando, cheio de dívida, com carro financiado, todo enrolado. Eu falei, bom, vamos fazer o seguinte, vende esse carro, quita suas dívidas, quita financiamento, né? Eu vou te ajudar, porque quando você ama, você
quer ajudar a pessoa que está com você. Você não vai ficar medindo, eu tenho X. Não. Eu não vou ser econômico. Se você ama, você tem disponibilidade para agradar aquela pessoa. E para ajudar, principalmente a parte do ajudar. Você sente que a pessoa precisa, você tem, por que você não vai ajudar? O que te impede? Nada, né? Perfeito. Assim ele fez, ele vendeu o carro dele, quitou o financiamento, disse que ia me dar um dinheiro quando quitasse, porque eu fiz um empréstimo para ele de uns 3 mil na época. O empréstimo não foi pago, o dinheiro do carro foi gasto e assim foi. Tranquilo. Ele morava um pouco distante, para ir para minha casa ele precisava pegar trem, pegar metrô, fazer, acontecer, e ficou aquela dificuldade de locomoção. Fernanda resolveu o problema, toma um carro para você se locomover, porque... Mas vamos... Aí ele, não, mas esse carro é teu. Não, bota no teu nome. E na época, eu não queria que meu ex-marido soubesse tudo, então eu fui, botei o carro no nome dele. Não, mas é seu, hein? Se eu morrer... O carro é seu, minha família toda sabe, todo mundo sabe, o carro é teu, tá bom? E aí o tempo foi passando e ele começou a ver aquela facilidade, né? Poxa, Fernanda, olha só, um pacote de viagem para, sei lá, um exemplo, né, real. Um pacote de viagem para Punta Cana, barato, tal, não sei o quê. A gente tomando cerveja no quintal, pega aí, vamos passar essa porra no cartão de crédito e vamos. E tudo que ele via, ele vinha, isso aqui, olha que legal. Passa no cartão de crédito da Fernanda, vamos. E assim a vida foi. O entorno nessa época, nesse exato momento onde você já nota que o cara tá passando um pouquinho do limite, ninguém nunca sinalizou nada para ti? Então, eu não notava, hoje eu noto, que o negócio começou ali. Mas, Fernanda, deixa eu fazer aqui um parêntese extremamente importante. E eu não estou acolhendo você, não é isso. É para que fique claro para quem está ouvindo a gente. A vítima nunca sabe. Não, a gente não percebe. Isso, mas o entorno percebe. Por isso que eu te perguntei, não tinha ninguém que sinalizasse? Naquela ocasião ali, não. Ok. E aí... acontecia também assim, vamos comprar viagem, tal. Quando faltavam 2 dias para a viagem, ele dizia que não ia mais, armava uma briga, uma confusão. Aconteceram, assim, foram várias viagens. Não, enfim, calma, eu não contei. Ele foi demitido e eu contratei ele para trabalhar para mim. Aí eu contratei ele para trabalhar para mim. E aí ficava difícil, locomoção, mas já tinha o carro. Mas foi difícil, né? Montei uma casa para ele em Nova Iguaçu, que era perto do meu escritório. Montei a casa com tudo, tudinho. E aí ele foi morar lá. E aí o tempo foi passando, daqui a pouco ele saiu dessa casa, se enfurnou na minha. Só que ele ficava na minha casa quando era conveniente, quando não ele inventava uma briga, e ia para casa da mãe. Aí inventava uma briga para casa da mãe, desligava o celular, desligava tudo. Naquela época não era usual o WhatsApp. Então era SMS e o telefone dele desligado. Eu ligava para o fixo. E a mãe dele dizia que ele estava dormindo. Né? E aquilo me deixava louca. Muitas vezes eu ia até aonde ele morava, para ver se o carro estava lá, se ele tinha saído, se ele não tinha, e não adiantava nada, porque eu via que o carro às vezes não estava, eu via que ele tinha saído, eu constatava isso depois, porque um amigo ou outro marcava uma foto dele no Facebook numa boate, numa noitada, e eu acreditava em todas as desculpas dele, que a foto era velha, que era mentira, que ele não tinha ido, que ele estava dormindo, que eu tinha a mãe dele de prova. E aquilo eu fui acreditando, até que eu comecei a adoecer. E ele falava para mim que eu era louca. Aí eu comecei a descobrir mensagens, tá? Mensagens de mulheres no telefone. Eu achei dentro da mochila dele um aparelho celular com chip. E ele disse que não era dele. E era um telefone que ele tinha para falar com as pessoas que eu não poderia, né? Sim, sim. Ter conhecimento. E aí ele
ficou naquilo de me enganar. Enquanto isso, eu ajudando ele financeiramente, porque uma pessoa que está desempregada vem trabalhar para mim como estagiário. Eu consegui que ele terminasse a faculdade de Direito, que ele pagasse pensão de filho, então, assim, um salário de estagiário, ele não teria como fazer tudo isso, né? Aí conheceu a Europa, né? Conheceu Caribe, conheceu o Brasil todo, América do Sul, né? Chile, Argentina, 8 vezes Argentina, então, assim... Engraçado, né? Porque assim, você proporcionou tudo que o dinheiro pode promover para quem a gente ama, mas você que era maluca, clássico, né? Essa é uma frase clássica, o louco é o outro. E assim, qualquer momento, qualquer situação, não, você tá maluca. Uhum. E eu peguei, ó, e assim, aí comecei a constatar as traições, tá? Desde caixa de supermercado até esposa de amigos dele, porque, né, não tinha pudor, não, porque eu era a bucha da namorada. E dali ele fazia diversificação ao redor de pegar assim, o papo dele com o ex-namorada dele que vinha ser caixa de supermercado. Você vê, assim, não tinha nenhum nível, né? Não desmerecendo quem é a caixa de supermercado, pelo amor de Deus. Mas o que eu estou querendo dizer é que ele não tinha nível para poder dar, Não, era qualquer pessoa. Esposa do amigo, e postando foto com o amigo e com a mulher. Entendeu? E eu pegando o papinho deles no bate-papo do Facebook, e aquilo começou a me angustiar muito, porque eu lia, eu tinha certeza do que eu estava lendo, e ele dizia para mim que era mentira. E ele me convencia, tá? Não adianta. Quando você está na teia do negócio, você não consegue. Ele te convence que você está louco, que você é todo mundo amigo, que o que ele marcou foi um show com os amigos, que eu tô maluca, que eu tô vendo coisa onde não tem. Falei, então me apresente seus amigos. Não. Depois desse seu comportamento, não vou te apresentar ninguém. Por quê? Porque não era conveniente. Ele não ia me apresentar ninguém. E eu fui adoecendo, 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 até que, graças a Deus, a Lilian apareceu na minha vida. Ela não era amiga de longa data, tá? Alguns amigos nesse meio do caminho começaram a falar para mim, entendeu? Esse cara não presta, né? Esse cara tá distraindo. E eu não acreditava. Então, ele me fazia parar de falar com essas pessoas, entendeu? Uau. Ele me convencia assim, olha só, se estão falando isso de mim, não prestam. Se estão falando isso de mim, não prestam. Curiosamente, eu até deixei de falar. Na primeira semana que a gente assumiu publicamente que a gente estava junto, um amigo dele de trabalho me chamou no canto e falou assim, olha só, ele não presta para você. E eu tomei aquilo como ofensa. E fui falar para ele, olha só, o seu amigo disse que você não presta para mim. Pois ele ainda foi brigar com o cara. O cara deve rir da minha cara até hoje, sabe? Ele... Não, ao contrário, eu acho que ele tentou encontrar uma forma de sinalizar aquilo que ele já tinha assistido com outras vítimas, muito provavelmente. E aí eu... Tem, inclusive aqui, deixa eu fazer aqui uma observação importante, que a Cíntia Freitas, que também é advogada, escreveu lindamente, de uma forma extremamente assertiva. Eles logo procuram nos afastar de quem nos amam. Exatamente, é isso aí. E aí eu acabei me afastando dos meus amigos mais próximos. Nesse meio do caminho eu conheci a Lilian, que naquela ocasião havia acabado de se separar. Então ela tinha a mesma energia que eu, naquela mesma sintonia de a gente precisa ficar bem. E ela me levou ao psiquiatra e depois ela me levou até você. Eu posso falar de como eu cheguei lá? Por favor, à vontade, a história é sua. Eu cheguei no seu consultório extremamente surtada, eu lembro. Eu lembro da roupa que eu estava, era uma blusa verde, que eu gosto muito de usar gola polo. Era uma blusa verde. Eu lembro você muito, muito, muito magra. Muito magra. A calça dava duas de mim. A minha calça estava larga, assim, eu estava abatida e tudo. E eu lembro que eu não sentava, eu andava de um lado para o outro. Eu não conseguia sentar. E eu só falava para você que você, pelo amor de Deus, me ajuda
a me transformar numa pessoa melhor, porque eu quero ser a pessoa ideal para o fulano e ele quer que eu mude, então me ajuda a mudar, porque eu quero ser o que ele precisa. Porque eu amo demais e não quero perder o homem da minha vida. Então, o que eu tenho que mudar? O que eu faço para mudar? Eu lembro que eu passei mal. Eu queria vomitar, mas eu chegava no banheiro, não tinha nada para pôr para fora, e ao mesmo tempo eu não sabia mais assim o que dizer. E você me acolheu e meio que me chamou para a realidade e falou assim: calma. E aí eu não lembro exatamente o que você me disse, mas eu lembro que você falou assim, quando eu voltei na segunda vez, eu achei que você não fosse voltar aqui nunca mais. Porque eu não lembro exatamente o que você me disse, mas que você ficou na dúvida se eu voltaria. Eu lembro, posso falar? Pode, claro. Eu te disse que você estava adoecendo porque você não estava sendo amada como você precisava e que você não tinha que se adaptar a ninguém. Você só tinha que amar e ser amada e aquilo não ia acontecer ao lado daquele homem. Por isso que eu acreditei que você não fosse voltar. Mas voltei. Voltei. Mas eu ainda tinha esperança de que eu me tornaria a pessoa ideal. Essa esperança não acabou. Sim. E eu fiquei naquela luta e eu lutava, porque chegou um ponto que eu comecei a enxergar. Uhum. Em um dado momento eu comecei a enxergar, mas eu não tinha coragem, eu não conseguia tomar atitude. Porque toda vez que eu tomava uma atitude, que eu conseguia falar para ele assim, olha só, acabou. Aí ele vinha me pedindo desculpa, porque eles são sedutores. Aí chegava com um buquê de flores, Uhum. chegou com aliança na minha casa. E me pedindo em casamento. E não, e aí vai ser tudo diferente, de agora para frente. Sabe, eu te amo, você é a mulher da minha vida. E ele falava tudo aquilo que eu esperei a vida toda para ouvir. Uhum. Ele disse, eu falei, não, agora ele vai ser o que eu sempre quis. E aí ele ficava mantendo aquele personagem ali por uma semana, duas. Primeiro feriadão ele já sumia. Ao ponto de ter um carnaval que ele marcou de viajar comigo e sumiu na quinta-feira antes do carnaval, só apareceu na quarta-feira de cinzas. Eu já tinha passado o carnaval toda dopada. Uhum. Dopada. E aí ele apareceu na quarta-feira de cinzas, foi como se Nada nossa, tivesse acontecido. Uhum. não, foi a melhor coisa que aconteceu. Eu não aproveitei nenhum dia de carnaval, ele aparece na quarta-feira de cinza, bronzeado, contou uma mentira, disse pra mim que tinha viajado com o filho, sendo que o meu filho tinha amizade com o filho dele no Facebook e perguntou onde ele estava. O menino tinha viajado contigo. Então, assim, quando ele chegou lá, eu já sabia que aquilo era mentira, entendeu? Mas, e aí? E aí que aquela blusa ali é linda, né? Eu ia lá e comprava. Nossa, aquele bibelô ali ficaria lindo no meu quarto. Eu ia lá e comprava. Uhum. Ah, mas eu tô precisando comprar umas camisas para trabalhar. Eu ia lá e comprava. Chegou ao ponto que cueca, meia, sapato, era tudo comprado por mim, porque quando ele falava que precisava, eu dava, eu não deixava. Ele não podia precisar. Por que ele ia precisar? Se eu posso comprar, eu dou. E aí chegou ao ponto de que ele começou a baixar o meu brilho. E A sua autoestima. Não precisa mais ir para o escritório, não, tá? Você fica em casa, eu tomo conta lá e estou tomando conta para você. E quando precisar de alguma coisa, eu te aviso. No início é confortável, né? Você ficar em casa. Ser cuidada, né? Ser cuidada. Nossa, é muito bom. Ele Só tá que cuidando aí de mim. você deu conta de que ele começou a tomar posse das coisas do que era você meu. conquistou. Uhum. Exatamente. Típico de um abusador, né? O abusador faz isso.
Mas se você parar e analisar, ele tomou conta da minha vida, ele me excluiu dos meus amigos, ele me afastou das coisas que eu gostava. O E abusador assim, clássico tem esse passo a passo. Isso é muito importante você sinalizar para quem está ouvindo a gente, porque provavelmente quem está aqui escutando está já imaginando algum amigo, alguma amiga que passa por isso nesse exato momento. E a única forma que a gente pode ajudar, como é que é, Fernanda? Conta para essa gente. olha, acolher, respeitar e entender que a pessoa não vai te ouvir em primeiro momento, tá? Porque em primeiro momento a gente não aceita, porque se a gente ama, o errado é você. Quem fala mal do teu amor é o que tá errado, Perfeito. né? Uhum. E a gente não consegue enxergar a realidade. Então, respeite o amigo que está cego, porque ele precisa mais ainda de você. Muitos amigos meus que eu achava que, né, eles se afastaram de mim, eles não tiveram paciência para se manter ao meu lado. Não, a Fernanda tá um saco. Não, e a Fernanda só chora. E não sei o quê. E dali eu fui definhando mesmo e só chorando. Lindo o que a Márcia falou, porque retrata exatamente o que a gente está discutindo aqui. Márcia Marafigo. Acho que eu falei o sobrenome correto. Quem foi vítima e conseguiu se livrar do abusador compreende o sofrimento que é a violência psicológica. Exatamente. Exato. Ele se baseia, Márcia, no medo da vítima não conseguir sair daquele cenário, porque a vítima, na verdade, morre de medo de sentir solidão. É insustentável a solidão. E aí, repare, no início da nossa conversa aqui de hoje com a Fernanda, a primeira coisa que ela relatou é que ela vinha de um casamento onde ela se sentia muito sozinha e ela não queria mais sentir aquilo. Então, ali nos cinco primeiros minutos do jogo, né, esse rapaz com quem ela está aqui falando, de quem ela está aqui falando, que a gente não vai citar nomes por uma questão ética e principalmente porque a gente não vai dar voz ao abusador, ele se faz de coitado, ele se faz de sedutor, ele se faz de fragilizado, mas ele sempre traz um cenário onde o outro, que é a vítima, se sente extremamente amado e cuidado. Ou seja, se Fernanda precisava de companhia, era exatamente aquilo que ele fornecia. Só que ao longo do tempo, depois ele vai tomando espaço até que ele encontra o objetivo, que é o objetivo 1, 2, ok? Um dos objetivos, que é o objetivo financeiro. E aí ele passa a tomar conta da vida financeira da Fernanda. Não é isso, Fernanda? Ao ponto do meu cartão de crédito ficar na carteira dele, com a senha, e a gente chegar no restaurante e ele pede a conta, paga a conta, mas com o meu cartão, entendeu? Quem olhava de fora, achava que era ele que estava pagando. Exato. E assim, nenhum pudor, o que tivesse que pedir, manda, o que tiver que falar, vem, porque quem vai pagar é a Fernanda. E era certo. Era certo. E assim, a gente entra num grau de carência que eles convencem a gente que você está achando que fulano, ciclano, beltrano, eles são seus amigos? Para de pagar churrasco. Para de não sei o quê. Não chama mais para sua cara de casa de praia, não, que você vai ver se alguém é seu amigo. Só quem está contigo sou eu. Mas na hora que eu mais precisava, ele não estava. Ele era, ó. Foi a partir daí que você começou a dar conta? Porque assim, olha, repara, quando você foi de novo para o seu lugar da solidão, é que você começou a perceber? Não, foi assim, eu entrei no fundo do poço, eu cheguei ao fundo do poço, né, na depressão, aquela época que eu não comia, não tomava banho, né, eu acho que é importante as pessoas terem, vocês estão vendo essa pessoa que está aqui? Então, eu fiquei sem tomar banho, fiquei sem comer, fiquei sem beber água, e sempre, né, com a questão da terapia, a André sempre jogava para mim, você precisa passar por isso? Até que ponto, até onde você aguenta? E aquele monte de coisa que eu chegava em casa e eu ficava assim, olhando. E aí eu passei a parar e ficar olhando para ele lá, sentado no meu sofá, comendo a minha comida. E eu comecei a olhar e falar, não preciso passar por isso. Mas ele me enganava. E ele me enganava e eu aceitava que ele me enganasse.
Mas eu comecei a questionar. E eu lembro, porque por falta muito tempo. Essa é a parte que eu mais amo do processo terapêutico, quando o paciente começa a questionar. Que delícia! Eu lembro que tinha dia que eu falava assim, olha só, não preciso de uma sessão, não, eu preciso de duas. Eu lembro. Precisava, porque eu não conseguia falar. Você precisava fazer sua catarse, a catarse da dor, que é da humilhação, do sofrimento, do abuso, né? Porque relações abusivas são violências, né? São humilhações e são às vezes tão sutis que a própria vítima realmente acredita que é ela que está com o problema, é ela que está causando o mal-estar. E aí, Fernanda, mesmo que você aqui nesse momento diga assim, não, eu vou estender um pouco mais, que eu quero contar detalhes, não se preocupe com os detalhes, não. Você pode... Vamos dar muita informação para quem está ouvindo a gente, porque no final, com certeza, vão aparecer algumas perguntas aqui das pessoas para você, né? Porque a grande questão é como é que sai disso, né? Porque isso é muito complicado. Eles manipulam a gente. É muito fácil para eles, porque eles têm. E outra coisa, né? Eles sentem prazer em fazer isso. E outra coisa que, assim, ele fazia e deve fazer por aí, ele dizia para mim: toda ex que eu tive era louca. Então, assim, todas eram loucas. Eu hoje devo ser mais uma louca. Porque, assim, eu dei uma... Aí ela, tentei mesmo. Eu fui mais uma louca, porque ele vai dizer para todo mundo que eu era louca, entendeu? Mas enquanto eu estava em casa, na cama, sem comer, sem tomar banho, sem nada, vegetando, eu era interessante, porque enquanto isso ele estava tomando conta das minhas coisas, da minha vida, entendeu? Eu conseguia falir. Financeiramente, ele quebrou meu escritório, aí entrou a advogada que trabalhava comigo na época, acabou de subir o nome dela aqui. Eu fechei meu escritório, entendeu? Parei de trabalhar. Eu fiquei numa situação, eu não ia trabalhar, não conseguia botar o pé no escritório. Eu entrava lá, aquele ambiente me lembrava ele, tudo me lembrava ele. Aí você falou assim, ó, muda o cenário, muda não sei o quê. Aí eu comprei uma sala e tudo. Aí você falou, ó, quando você mudar o cenário vai ser diferente, mas eu não conseguia. Sabe aquele negócio que você começa a sentir que você não tem capacidade de... Mas lembrando, Fernanda, é devagar mesmo. Porque é um processo de tomada de consciência de que passa muito pela nossa incapacidade de automanutenção. E o nosso processo terapêutico passava por isso. O quanto eu estava criando junto com você a sua automanutenção, a recuperação de autoestima, recuperação de independência. E para isso era necessário que eu criasse uma base junto com você e você fez isso lindamente. Eu sei que você sofreu. A gente nota isso, inclusive, na cadência da sua voz hoje, porque essa dor, ela fica por muitos anos dentro da gente. É um luto que a gente vive, tá? E vai se dissipando ao longo dos anos. Já foram aí 8 anos, né? 7 anos depois a gente está falando dessa história. Essa história é como uma tatuagem, ficou muito marcada em ti, mas ela fez de você a mulher que você é hoje, totalmente desconstruída, que a gente vai deixar para o finalzinho da conversa. Então, assim, Fernanda, eu sei que você gostaria muito de ter feito mais rápido, mas não existe tempo cronológico, porque é do tempo da emoção. E, principalmente, quem está aqui escutando a gente, as vítimas, elas têm ligações com situações de abandono, né? São sempre pessoas que foram abandonadas ao longo dos anos, desqualificadas ao longo dos anos, desde a infância. E aí chega na fase adulta, quando você não tem esse arcabouço emocional, você se perde. E a Fernanda se perdeu, mas brilhantemente, foi lindo de assistir. Volto a repetir, doeu sim, mas todo o processo terapêutico dói. Doeu, mas foi lindo assistir a reconstrução da Fernanda. E aí, Fernanda, vamos direto agora? Conta pra gente. O que você... Aonde é que foi o pum? Ih, tô num problema grave. Então, era véspera do feriado 7 de setembro.
E aí ele me falou assim, vou ter aula no feriadão, vou ter um aulão no feriado 7 de setembro. Aí chovia muito, eu peguei o carro, fui dar uma volta no quarteirão e mandei um áudio para a Andréia, assim, Andréia, eu acho que ele está mentindo para mim. O que você acha que eu devo fazer? A ela, você é quem precisa saber o que você deve fazer. Aí eu falei, deu. Porque eu já tinha noção do que eu precisava fazer, mas eu não sabia Exatamente. como. Até sabia, Fernanda. Eu acho que a gente sempre sabe a nossa necessidade. A grande questão é que o tempo é individual e você ia conduzir da melhor forma possível. Eu lembro dessa conversa que a gente teve, o áudio que a gente trocou, e eu lembro do final da mensagem que eu falei: não tenha medo, porque você só vai encontrar aquilo que você já sabe. E aí Isso, eu lembro, houve isso sim. Você falou, você só vai encontrar o que você já sabe. E aí eu fui, peguei e pensei, eu não posso aparecer no curso assim, né? Como eu vou aparecer nesse curso? Vou passar na Copenhague, vou comprar um chocolate que ele adora, que ele era chocolatra. Vou passar na Copenhague, vou comprar um chocolate e vou levar. Eis que fiz. Cheguei no curso, primeira coisa, que eu fui muito comunicativa, fui na secretaria, sentei com a menina da secretaria e falei assim, e aí, como é que vai ser se vocês vão fazer aula no feriado de 7 de setembro? Aí ela, não, o curso não vai abrir 7 de setembro, não. Aí ela, tá. Eu falei, vou esperar só o intervalo da aula, que eu vim trazer esse chocolatezinho pro meu namorado, depois eu vou embora. Ela, tá. Quando ele saiu no intervalo da aula, eis que estava Fernanda lá com o chocolatinho da Copenhague e entreguei. E falei, eu tenho uma surpresa para você. Ele falou, o quê? Você não vai ter aula em 7 de setembro. E ele não tinha o que dizer. Eu estraguei os planos dele para 7 de setembro, né? E aí, dali, nós fomos até para uma feira que tem ali na Rua do Lavradio. Da Rua do Lavradio, fomos para minha casa. E ele teve que ficar lá, estudando, porque ele tinha que estudar. E ele ficou lá, estudando. Até que eu passei para o banheiro a intuição, né? A vozinha que É o toda mulher tem. inconsciente, meu bem. O inconsciente, ele precisa ser escutado, não tem jeito. Olha o telefone dele, a vozinha no meu ouvido, né? Aí eu fui lá, peguei o telefone, olhei. Não tem nada aqui não. Olha direito, a vozinha insistente. Eu não conhecia o WhatsApp naquela época. E aí eu vi uma coisinha diferente, um negocinho verde ali. Eu falei, vou clicar nesse negócio verde. E aí foi quando eu peguei uma mensagem dele marcando com uma pessoa para 7 de setembro. Tinha toda a conversa. Ele estava marcando com uma pessoa. E não tinha nome ainda ali, ele não salvou o nome e eu não conseguia identificar, mas eu já tinha perdoado tanta coisa, né? Uhum. E faço o quê? Tomo uma atitude, não tomo uma atitude, e aí eu fui para a cozinha com o telefone, coloquei o telefone em cima da mesa e falei assim, me explica isso aqui. A frase dele foi, se você nunca toma uma atitude, para que você olha o meu telefone? Eu acho que ali foi a hora que eu falei assim, acabou. Ele já me chamou de sem vergonha na minha cara, entendeu? Uhum. Se você não vai tomar uma atitude, se você nunca toma uma atitude, por que você está olhando o meu telefone? E ali, assim, eu já tinha me sentido a pior mulher do mundo por muitas vezes. Mas ali foi o pior momento. Porque ele já tinha consciência que ele fazia, que ele ia continuar fazendo. E que eu não ia fazer nada. Uhum. Só que ele não enxergava
que eu não fazia só porque eu amava. Mas eu precisava me amar mais. Aquele dia foi o dia em que houve uma discussão e que eu pedi que ele saísse da minha casa. Ele saiu de lá tão nervoso que ele não conseguia calçar o pé direito no pé direito. Ele calçava os tênis trocado e ele tirava e botava errado de novo. Entendeu? E eu acho, só para ficar um pouquinho, só pior, não vou dar nome, não vou dar nada, eu acho que eu só tomei essa atitude porque durante a discussão a minha ficha caiu. E a pessoa a qual ele tinha marcado o encontro, ela era parente minha. Ou seja, fazia parte da minha família, do meu ciclo familiar. Ou seja, ele tinha perdido ali qualquer pudor, qualquer limite. Ele já não tinha mais limite, não tinha mais freio. Entendeu? Faltava só ele querer cantar minha mãe. Entendeu? Que a essa altura do campeonato achava que eu era acomodada, que eu precisava lavar uma roupa, que a depressão era frescura, porque minha mãe encarava a depressão como frescura, sim, não como doença. E uma das coisas que mais me deu força para hoje estar bem, estar aqui, foi a minha filha ter falado para uma amiga minha o seguinte: se a minha mãe voltar para ele, eu saio de casa. E nessa altura eu já tinha perdido meu filho, porque ele foi morar com o pai, porque ele não aguentou me ver naquele estado de putrefação, né? Porque a minha depressão, eu morri em cima da cama. Minha filha me dava água de colher, Andréia, sabe? Vocês não sabem o que é a humilhação de você ter uma filha adolescente te dando água de colher, que você está sofrendo por causa de um cara que te humilha, que nunca pagou uma conta dentro da minha casa. Nunca pagou, tipo assim, pagou a luz, pagou a água, ou comprou alguma coisa? Não. Então, assim, ele nunca ajudou em nada, ele só destruiu a minha vida. Então, hoje, eu estou aqui eu sou grata a você, a Deus, a Lilian, que me levou até você, porque eu já estava descrente de que um dia eu pudesse ter solução com terapia, porque eu não acreditava que isso fosse resolver. Eu passei por 2 psiquiatras, que foi o Dr. Paulo Rosado, em Botafogo, e o Dr. João, agora não consigo lembrar o sobrenome dele, mas é em Nova Iguaçu, psiquiatra maravilhoso, sabe? Pessoas que cuidaram de mim, que me ajudaram, que eu sou grata, porque eu sou outra pessoa. Você vê outra pessoa na sua frente. Sim. Entendeu? E, principalmente, a última chance que a minha filha me deu. E ela não sabe disso. Ela está no quarto do lado. Eu não sei se ela está ouvindo hoje, porque ela está aqui. Não sei se ela está ouvindo ou se ela está assistindo. Eu não percebi se ela entrou. Mas se ela não sabe, ela está sabendo agora, porque eu nunca falei. Porque a gente tem vergonha também. Bate o momento da ficha cair e da vergonha. É complicado, mas eu sobrevivi. Quando você mandou ele embora e ele saiu da sua casa, ele ainda tentou voltar em algum momento? Alguns. E como você sustentou o seu não? Isso é importante as pessoas ouvirem. Com a orientação da minha psicóloga. Desligue, bloqueie, ignore, não responda. E assim foi. Eu bloqueei, eu excluí, eu deletei todas as formas possíveis. Ele foi para o portão da minha casa, ainda gritou, chamou, e eu lembro que eu sentei no chão, embaixo da janela da minha sala, e chorava, mas eu não abri, entendeu? E depois disso, alguns meses depois, porque o dia da independência do Brasil foi a minha independência, né? 7 de setembro, foi um marco para mim. Eu sempre comemoro 7 de setembro. Às vezes as pessoas não entendem porque eu fico tão feliz no Facebook. É 7 de setembro, dia da independência, e o povo não entende. Foi o dia que a Fernanda nasceu de novo. Foi a minha independência. E aí eu coloquei lá, né, que eu chorava. Então, assim, deixa eu só concluir. Eu chorava sentada no chão, tá? Mas eu não abri a porta, eu não atendi.
E eu vou te dizer que hoje, eu não sei se é possível, se é crível, porque eu nunca mais o vi. Porque até quando ele chamou no meu portão, eu sentei no chão, mas eu não olhei para a cara dele. Eu não sei se é possível, mas eu acho que hoje, se eu passar por ele, eu ainda sou capaz de dar uma boa tarde. Porque eu não tenho mais raiva dele. Para mim, hoje, é uma pessoa que serviu para eu aprender o que nunca mais eu quero para minha vida. Serviu para eu aprender a identificar. Serviu para me encorajar. Serviu para me dar vontade de estudar. Nossa, ele foi uma grande M que, de certa forma, foi libertador. Sabe assim, hoje para mim, eu até hoje de tarde falei assim, gente, eu queria pegar e sentir um pouco mais de raiva. Não tenho. Claro, eu tenho mágoa, tenho um negócio assim ruim, mas eu não sou de acumular ódio, entendeu? Eu não sou eu sou, não sou um anjo, ninguém é uma flor de candura, ninguém, eu acho que. Mas hoje eu acho que eu falo para ele, oi, oi, tudo bem? Claro que eu queria que ele me devolvesse meu carro, que ele devolvesse as coisas que ficaram, né? Que ele ficou de me devolver, não devolveu, então. Mas eu vou fazer o quê? Não vivi? Não aconteceu? Eu não passei por aquilo? Serviu de experiência? Vamos viver. A partir da despedida, vamos chamar assim, né? De você ter se libertado e a ponto, inclusive, de comemorar no dia 7 de setembro a sua liberdade, o que que você transformou? O que que você fez da sua vida? Eu demorei muito a conseguir voltar a trabalhar, porque eu associava o trabalho ainda a ele. Demorei muito a voltar a trabalhar. Eu conheci um cara bacana que também estava fragilizado, saindo de um relacionamento. E eu sou muito grata a ele por tudo. É uma pessoa que é parceiro. Não é muito de mimimi, mas assim, toda mulher gosta de um mimimi, né? Não é de mimimi, mas foi o cara que chegou junto, segurou a minha mão e falou, vamos embora, entendeu? E eu vou te falar uma coisa, eu sou extremamente grata, sabe a quem? Ao meu ex-marido, o pai dos meus filhos. Com Porque no certeza. meio dessa confusão toda, não foi uma, não foi duas, não. Foram várias vezes que eu encontrei com meu ex-marido, abracei ele e chorei. Porque eu tinha medo de morrer. Eu achava que eu ia morrer e que eu não ia conseguir suportar tudo aquilo. Então eu encontrava com o pai dos meus filhos, que é uma pessoa, porra, maravilhosa. Assim, é um pai maravilhoso, foi um péssimo marido, né? Assim, o marido não foi legal. Mas eu tenho um carinho por ele, entendeu? Que putz, assim. Mas aconteceu isso. Aconteceu. Mas ele é tão bom pai que para mim não tem. E quando eu estava mal, deprimida, triste, que ele passava na minha casa, às vezes, para ver meus filhos, tudo, ele me via mal. Eu ainda agarrava nele, chorava, 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 chorava. Aí ele, ó, calma, isso tudo vai passar, tal, não sei o quê. Viu o que tu tá fazendo? Ele via que eu tava fazendo besteira, mas ele vai fazer o quê? Ele não tinha o que fazer, já não era mais nada, né? Ali ele era mais um Mas estranho. a gente também está falando de alguém que sabia o quanto você tinha como característica a persistência, mesmo em algo ruim, e porque conhece você há muitos anos, né? E a delicadeza dele não te julgar, né? Porque isso era algo que você sempre trouxe. Você tem um ex-marido que nunca julgou nada, ao contrário, ele entendia o teu tempo e sabia que aquele tempo ia chegar e que isso tudo ia acabar. Ô, Fernanda, tô tão curiosa por uma coisa. Diga-me. Passada essa história inteira, queria entender como é que saiu a ideia de você se tornar psicanalista. Então, eu me encantei com você, né? Pela maneira que tanto eu falo assim, gente, eu tenho um problema, porque a minha experiência de 7 anos analítico é Ambreia.
de deixar um pensamento, botar a pessoa para refletir, deixar um dever de casa, né? Olha, você vai ter um dever de casa, isso assim você não pode, vai poder fazer, lembra disso? Lembro. O Pois, direcionamento para alguém que está perdido, sim. e aí olha, você vai bloquear. Lembra? Assim, bloqueia, você tem que fazer, você tem que tomar uma atitude. Tá, tá, tá. Aí eu me vejo muito Andréia em algumas ocasiões, e assim, você foi a minha inspiração para eu poder hoje ter começado a querer entrar para esse lado, né, de trabalhar com a mente humana e tudo, estudar. Eu me matriculei em psicologia, Opa. só que eu fiquei meio assim, eu falei, putz, como é que eu vou ficar 5 anos, sala de aula, sentada? Não sei se eu aguento. Aí eu falei, pô, é puxado, é cansativo. E aí eu falei, mas eu quero. Aí eu achei curso, eu falei, bom, então quais são as opções? Aí a Silvia, a gente estava num encontro em São Paulo, um encontro que tem de advogadas, que eu vou sempre em São Paulo. E aí estávamos eu, Silvia, Tamara, umas advogadas de São Paulo, e elas falaram assim, mas por que a psicologia? Eu falei, porque eu queria, tal, eu gostei muito, ela me ajudou, eu posso ajudar as pessoas. Porque assim, você vê que alguém é capaz de te ajudar e você vê que você tem capacidade de ajudar outra pessoa, como é que eu vou fazer para ajudar? Vou estudar. E aí elas Ale- falaram, Além de você ter experiência, né? Porque você foi vítima disso. sim. E aí, Tá aqui, paradigmas em desconstrução. O poder da terapia de juntar os nossos pedaços é fascinante. Quando essa arma poderosa está nas mãos de profissionais, então nem se fala. Sim, ela colocou aqui o meu nome, mas entendam que é, todo profissional da área da psique que ama a psicologia, que respeita a ciência e a dor do outro, e tem compaixão, e tem empatia, que é isso que a Fernanda está tentando aqui falar, é, é, não tem como não se apaixonar. E eu costumo dizer, Fernanda, que não fui eu que escolhi a psicologia, que foi a psicologia que me escolheu, e eu, com muita humildade, todo ano, tanto que semana que vem eu vou fazer uma semana inteira de palestras no Instagram. Cada dia vai ser um convidado, vai ser tudo gratuito, comemorando mais um ano, né? São 24 anos de profissão e dia 27 de agosto é o dia do psicólogo. Então a gente tem que agradecer a todos, todos que estão envolvidos nisso. E não são só os profissionais não, tá, Fernanda? Principalmente os nossos pacientes, que eu costumo dizer que psicologia é uma ciência adorável, mas o que faz ela se tornar adorável é a coragem do paciente em encarar a sua dor. E foi isso que você fez, você encarou a sua dor. Ô, Fernanda, a gente está aqui se aproximando da nossa reta final. Temos aí 5 minutinhos. Queria que você aproveitasse esse momento e deixasse uma mensagem para quem está ouvindo a gente, né? Sobre o que você viveu e o que você pensa sobre isso tudo. Qual a mensagem que você gostaria de deixar? olha, primeiro, que se eu sobrevivi, você sobrevive. Segundo, é difícil sim. Muitas vezes vai passar na sua cabeça vontade de fazer uma besteira, vontade de se entregar, de não aceitar até o tratamento e a ajuda, porque a pessoa que está do outro lado, ela não vai falar o que você quer ouvir, mas o que você precisa ouvir. E colocar você em confronto com você, porque você começa a ver que você quer uma coisa, mas você precisa de outra, e você não tem. E enxergar isso dói. E quando começa a doer, a gente quer fugir. Então não fuja da terapia. Encare a terapia. Sofra, chore, saia de lá xingando. Xingue, entendeu? Tenha vontade de matar, porque você não vai ouvir o que você quer. Você vai ouvir o que você precisa. Você tem que refletir. E só você pode fazer alguma coisa por você. Porque não adianta. Eu cheguei lá uma vez e falei para o André assim,
Mas eu amo, não aguento mais. Aí ela falou assim, então você tá fazendo o que aqui? Uhum. Então, assim, aquela sensação, tipo, não, mas eu tenho que ficar aqui, eu amo, mas eu tenho que ficar aqui, como é que eu faço? Então, assim, gente, tenham coragem, busquem ajuda, sabe? E não tenha vergonha, se chegar ao ponto de precisar ir ao psiquiatra, vá para o psiquiatra, não tenha vergonha. Ah, psiquiatra é médico de maluco. Não, psiquiatra é o médico da pessoa que tem coragem de chegar e falar, estou doente, preciso de ajuda. Terapia é para quem tem coragem de dizer que precisa de ajuda. E eu precisei de ajuda, eu fui muito ajudada, sabe? Então, assim, eu tenho orgulho da história que eu contei, eu não tenho vergonha do que eu passei, apesar de ter muitas vezes ficado envergonhada, mas se eu não tivesse vivido, eu não estava aqui contando para vocês. Se eu não tivesse vivido, talvez eu não pudesse ajudar ninguém. Ou, quem sabe, eu não estivesse até hoje sendo enganada. Uhum. Bom, Fernanda, quero deixar aqui duas observações. Primeiro, para quem está nos escutando, que a Fernanda foi convidada para essa live, que é uma live com uma temática que foi muito pedida pelas pessoas que acompanham o Papo de Terapia. E eu escolhi a Fernanda porque um dia a Fernanda me mandou um vídeo falando um pouco da experiência dela, foi postado aqui, você encontra esse vídeo no IGTV da gente. E quando eu decidi fazer essa live, não existiria outra pessoa para melhor contar essa história como a Fernanda. E, Fernanda, vou repetir a você aqui ao vivo o que eu te disse num dos áudios que a gente trocou. Eu tenho muito, muito orgulho da sua coragem e da mulher que você se transformou, a ponto hoje de você ter uma filha fazendo medicina, que também vai cuidar de pessoas. Não é à toa que ela deu aquela colher e tantas colheres ela te deu de água, porque o cuidado já morava ali. E eu tenho muito orgulho da mãe que você se tornou, apesar de você ter vivido duas coisas muito complicadas, que é a solidão e a depressão. Nunca estamos totalmente curados, mas estamos, sem sombra de dúvida, com um nível de consciência de manutenção de saúde mental. E é isso que eu estou vendo. Eu estou vendo alguém extremamente conectada com a vida. Então, fica aqui meu agradecimento e o orgulho da mulher que você está se tornando. E quem sabe, futuramente, minha colega psicóloga, né? São 5 anos, Né? mas são 5 anos de muito, muito estudo, mas de muito amor. Tá bom? Eu estou cogitando. Pense nisso. Fernando, ó, beijo, querida. Muitíssimo obrigada, viu? Tchau. Tchau, tchau. Fica com Deus. Coração. Tchau. E você que está aqui com a gente ainda, ouvindo o finalzinho dessa história, você que deve provavelmente conhecer alguém que esteja passando por isso, tenha paciência, porque dói assistir alguém que a gente ama sofrendo. Tenha paciência com o outro, porque é no tempo do outro. E acredite, toda história ruim tem um fim. Bom, espero todos vocês semana que vem. Um beijo, boa semana para todo mundo.